A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o presbítero Rogério Lourenço e este é o canal Análise Bíblica. É um prazer ter você aqui conosco para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Estamos fazendo um comentário da carta de Paulo aos Efésios. Já estudamos os capítulos de 1 a 4. Você pode acessar os vídeos lá na playlist, né? Tem uma playlist para cada capítulo e nós já estudamos já iniciamos o capítulo 5 e já temos um vídeo também na playlist do versículo 1, comentário do versículo 1 até o 5. Se você quiser acessar e assistir os outros vídeos, é só acessar lá na playlist. Hoje nós vamos iniciar no versículo de número 6, né? Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, junte-se a nós, faça sua inscrição, acione o sininho das notificações, né? E também, se você gostar, deixe o seu like, que isso nos ajuda muito, né, na divulgação do canal. O versículo 6 de Efésios 5 diz: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui Paulo, segundo um comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, Paulo ele sabia que alguns mestres diriam aos efésios que não precisavam temer a ira de Deus contra eles por causa da sua imoralidade. Então se você estudar e dar uma olhada nos versículos anteriores, né, tem muitas coisas aí que Paulo condena, e no versículo 6, Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs, ou seja, fiquem atentos com os falsos mestres que vão chegar até vocês e dizer para vocês: isso não é pecado, isso não tem problema, isso pode fazer, Deus não vai ficar triste com isso, Deus não vai se desagradar com isso. Então Paulo está fazendo uma advertência. Então tome muito cuidado, né, para que ninguém vos engane com palavras vãs. Então é uma advertência contra os falsos mestres que poderiam infiltrar na igreja e pregar outro tipo de doutrina que não a que Paulo ensinava. O versículo 7 diz: portanto, não sejais seus companheiros. Então, os companheiros de quem? Companheiros daqueles que iriam tentar enganar a igreja com palavras vãs. Então, Paulo diz: não sejais seus companheiros. Então, Paulo aqui, ele recomenda aos irmãos em Éfeso, né, que não se associassem com aqueles que os ensinassem a viver na imoralidade e não temer a ira de Deus. Então Paulo diz, não seja companheiro desse tipo de pessoa. Tá? Não faça nenhum tipo de associação com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eles vão ensinar vocês a praticar a imoralidade. A Bíblia, ela está repleta de ensinamentos que nos mostram que nós, cristãos, precisamos tomar cuidado com as nossas amizades, né? Tomar cuidado com as pessoas com as quais nós nos associamos, porque muitas pessoas, eles podem tentar nos desviar da vontade de Deus, desviar da sã doutrina. Então Paulo diz: não sejais seus companheiros. O versículo de número 8 diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então aqui Paulo faz um contraste, né? Faz um contraste entre a velha vida, né, simbolizada pelas trevas, e a nova vida em Cristo simbolizada pela luz.
Então ele diz, noutro tempo, vocês eram trevas, vocês viviam sem Deus, viviam no pecado, né? Viviam na desobediência, mas agora vocês são luz, luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então vocês agora são luz no Senhor e vocês devem andar conforme a luz de Cristo. Vocês são luz, a luz simboliza a nova vida. Então vocês não podem andar mais em trevas, mas devem andar na luz. O versículo 10, o versículo 9 diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Você pode, se você está usando a versão Almeida Revista e Corrigida, você vai ver que o versículo 9 está entre parênteses, né? Esse parêntese, ele significa que esse texto, ele não se encontra em alguns manuscritos, né? Se encontra em alguns e em outros manuscritos não. Mas isso aí é um outro assunto, né? Só para você talvez tenha dúvida por que tem esses parênteses, né? Então significa isso. Né? Por que eles não retiram esse texto? Porque eles constam em alguns manuscritos. Né? Então, para não haver aquele medo de errar, então eles colocam ele entre parênteses. Né? Existem outras partes do texto, né, do Novo Testamento que tem esses parênteses também. Aí, alguns manuscritos trazem o versículo da seguinte forma, porque o fruto da luz, né, o fruto da luz, não o fruto do Espírito. Né? Alguns manuscritos trazem o fruto do Espírito e outros trazem fruto da luz. Então, o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Então, o cristão, ele tem como dever de produzir este fruto, né? Ou melhor, deixar o Espírito Santo produzir este fruto na vida dele, né? Que consiste em bondade, justiça e verdade. Essas três coisas não podem sair da vida do cristão. Ele precisa praticar essas três coisas. Bom, o versículo 10 diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando o que é agradável ao Senhor. A palavra aprovando, que o verbo aprovando, é dokimazo. Dokimazo é quando alguém vai provar alguma coisa para ver se aquilo é genuíno, se aquilo é verdadeiro. É dokimazo. O que Paulo está tentando dizer, né? O que ele está dizendo ali? Que vocês, Efésios, precisam, né, aprovar, fazer uma análise de conduta, de palavra, de ações, de atos, e ver aquilo que é aprovado diante de Deus. E assim vocês devem praticar. Né? Então aqui, Paulo ele exorta a igreja a viver aprovando aquilo que é agradável. Então, faça um exame. Viu que é agradável a Deus? Então, você pratica. Não é agradável a Deus? Não pratica. Né? E assim por diante. Vou falar determinada expressão. Essa expressão vai agradar a Deus? Ela está aprovada como uma expressão que vai adorar a Deus? Agradar a Deus? Sim, então eu posso usá-la. Não, então eu não devo usá-la. É isso que Paulo diz, aprovando, né, aquilo que agrada a Deus. O versículo 11 diz, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então aqui é um versículo muito forte. Né? Então Paulo está dizendo assim, ó, não se associe, né? A nova versão internacional, ela traz a expressão não participem das obras
infrutuosas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Então, Paulo diz, não comuniquem, não participem, não se associem com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, condenai-as. Nós estamos vivendo uma época, um tempo, em que muitos cristãos estão se acostumando a viver uma vida terrena misturada, né, com muitas práticas que não agradam a Deus. Né? Então é baseado no discurso da boa educação, né, da tolerância religiosa. Lógico, nós temos que respeitar, né, a pessoa que pensa diferente de nós, né, mas nós não devemos aceitar certos tipos de conduta. Então Paulo diz, vocês têm que condenar essas práticas, condenar as práticas da obra das trevas e não comunicar com elas, não ser a favor, né? Não se associar com elas, muito pelo contrário, vocês devem condenar essas práticas, vocês devem condenar, não apoiá-las. Né? Então é um versículo, é uma exortação muito forte, mas muito forte mesmo. Então aqui, Paulo ele está fazendo uma advertência, né? Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas devem condenar estas obras. O versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então, o que os filhos das trevas fazem, os filhos da desobediência, fazem em oculto, dá vergonha até de falar. Se nós nos referirmos a isso, nós estamos usando palavras torpes, expressões torpes. Então isso é muito, muito forte. Então Paulo ele está condenando de tal maneira, né, essas atitudes das trevas, que ele diz, até dizê-lo é torpe. Quanto mais fazer isso, se eu falar o que os filhos das trevas fazem, já é uma vergonha. Imagine eu fazer o que eles fazem. Então aí a gente volta lá no versículo 8, né, onde Paulo diz, andai como filhos da luz. Então esse foi o versículo 12. O versículo de número 13 diz assim, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Olha que coisa interessante esse versículo 13, né? Então, as obras das trevas são manifestadas pela luz. Quando nós lemos no Evangelho de João, o capítulo de número 3 do Evangelho de João, o versículo de número 20, João ele já falava desse assunto, né? Dizendo o seguinte, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então João já dizia, aquele que faz o mal, ele aborrece a luz. Por quê? Porque as obras dele são más. E por que ele não vem para a luz? Porque se ele vier para a luz vai manifestar, vai colocar, né, a claras as suas obras más. Então Paulo diz, né, todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. A luz condena as práticas erradas, né? Porque ela mostra, né? A luz mostra a sujeira, a luz mostra a corrupção, né? A luz mostra todas essas coisas ruins aí, né? De que Paulo já estava tratando nos textos anteriores, né? Agora, no versículo 14, diz,
Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso aqui é interessante porque alguns expositores, né, alguns comentaristas, eles dizem que esta parte do versículo, desperta tu que dormes, né, era um hino, né, esta é uma fonte extra-bíblica, né, era um hino cantado pela igreja primitiva, né, da época do batismo. Então, quando a pessoa ia se batizar, eles cantavam, né, desperta tu que dormes, né, e levanta-te dentre os mortos. Ou seja, você está agora sendo levantado para uma nova vida. Você está sendo batizado e está nascendo de novo. Né? É uma informação extra-bíblica, mas é interessante. Né? Mas, biblicamente, levantar dentre os mortos quer dizer ter uma nova vida, ser ressuscitado em Cristo. Né? Porque os mortos espiritualmente, ser ressuscitados em Cristo. O versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aqui, mais uma vez, Paulo faz um contraste, né? O sábio anda na luz, o tolo, o nécio, ele anda nas trevas. Então, isso é muito interessante. Paulo diz, vede, atentai, prestem atenção, né? Na maneira que vocês estão vivendo. Vivam prudentemente. Vede prudentemente como vocês vão andar. Né? Vede. Então, andem como sábios e não como nécios. Então, muito interessante também esse texto. O versículo 16 diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Eu gosto muito desse versículo. Muito desse versículo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosto de aproveitar o meu tempo. A Nova Versão Internacional, ela traz justamente esse termo, né? Aproveitando o máximo a oportunidade, ou as oportunidades, né? Então, existem cristãos que eles perdem muito tempo, né? Eles perdem tempo, o tempo de ler a palavra, o tempo de orar, o tempo de estudar, de fazer um curso bíblico ou extra-bíblico que vai ajudar na sua vida profissional. Existem pessoas que perdem o tempo, né, no celular, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, fica ali o dia todo envolvido com isso, né, e tiram o tempo da palavra, o tempo da devocional, o tempo da oração, o tempo da meditação na palavra de Deus. Então Paulo diz, remindo o tempo porque os dias são maus, né? O versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Olha que coisa interessante isso aqui também, ó. Quando nós lemos Romanos capítulo 2, o capítulo 12, nós aprendemos ali como é possível conhecer a vontade de Deus. Primeiro, Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Agora, o versículo 2 de Romanos 12 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que eu devo fazer para experimentar a vontade de Deus? Não se conforme com o mundo, né? Seja transformado pela renovação do entendimento, da mente. Deixa Cristo renovar a sua maneira de pensar. Né? Então Paulo diz, né? Não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E para entender, a receita está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Para encerrar hoje aqui esse vídeo, né? Vamos ler o versículo 18, que diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui, Paulo usa a expressão enchei-vos, né? Esta expressão enchei-vos, no grego, ela está no imperativo passivo presente. O imperativo passivo presente mostra que o cristão, nesse texto, ele deve ser cheio repetidamente
repetidas vezes. Não é um enchimento e acabou. Não são duas vezes, não. É repetidamente. Enchei-vos hoje, enchei-vos amanhã, enchei-vos depois de amanhã, e assim sucessivamente. Paulo diz, não se embriaguem, não deem atenção à bebida alcoólica, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Espero que o estudo desses versículos tenha te abençoado, né? Se você chegou até aqui, até o fim, é porque você gostou do vídeo, então você pode deixar o seu like aí, que nos ajuda muito. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. Que Deus em Cristo te abençoe. No próximo vídeo nós vamos iniciar no versículo 19 e vamos correndo para o final da epístola de Paulo aos Efésios. Que Deus te abençoe e